Boa noite, pessoal. Tudo bem? Bem-vindos a mais um Imuno Live, né? Nessa quarta-feira, a gente vai falar hoje com o professor Alessandro dos Santos Faria, amigo querido, professor pesquisador da Unicamp, do Departamento de Genética, Microbiologia e Evolução. O Alessandro é um amigo, um pesquisador, a gente se conhece há muito tempo, a gente faz pesquisa em áreas bastante semelhantes, que é a neuroimunologia e o modelo de encefalomielite experimental, por exemplo. E eu tenho certeza que vocês vão gostar do bate-papo de hoje. A gente vai falar um pouco sobre a nossa experiência trabalhando com esse modelo, o que esse modelo trouxe para a clínica, e por aí vai, tá bom? Espero que vocês gostem. Vou fazer o convite aqui para o Alessandro. Eu sei que ele já está aqui online vendo a gente. Já vou mandar. Ele deve estar recebendo. Pessoal, está entrando, estou vendo aí, que legal. Fiquem à vontade. Como vocês sabem, às vezes eu sou um pouco amador nessa questão aí tecnológica, mas se conseguirem, às vezes, se quiserem mandar perguntas, às vezes eu consigo responder, consigo colocar no diálogo aqui com o Alessandro. Eu vou tentar fazer isso dessa vez mais do que nas outras, né? Cada vez mais a gente vai aprendendo, tá bom? Vamos lá. Já chamei o Alessandro, acho que ele não viu. Aqui tá o Alessandro, send request. Ele tá comentando aqui, recebi não. Ale, tudo bem? Acabei de mandar um request para você aí, ó. Ele tá escrito que você não está disponível para entrar. Por que será? Mandei de novo, Ale. Veja se você recebeu. Aí, ó. Pessoal entrando, Daniel. Fala, Daniel. Aí, agora foi. Fala, professor. Deixa eu mudar aqui as coisas. Você me escuta bem aí? Escuto perfeito. Você me escuta também? Escuta que é só receber o convite no celular, não receber no computador, mas vai pelo celular mesmo, tá tudo bem. Ah, tem que ser pelo celular, desculpe. Esqueci de te avisar. Pronto, resolvido. Estamos prontos? Sim, senhor. Bom, para começar, queria agradecer o convite, né? Prazer grande trocar ideia com você. A gente troca muita ideia por aí nesses anos, né? Um parceiro de pesquisa e de curso e de cerveja e de um monte de coisa. E parabenizar, né, a iniciativa do seu laboratório com todas as coisas que a gente tem para fazer. Você tirar um tempo para fazer essas lives, acho que é muito importante. Esse bate-papo a gente aprende muito mais do que uma aula, às vezes. Então, parabenizar também a iniciativa do laboratório. Imagina, Ale, eu te agradeço o convite por você ter aceitado aí. Realmente essa iniciativa veio dessa pandemia, onde a gente acaba não encontrando as pessoas de quem a gente gosta e também falar de ciência acaba ficando um pouco de forma muito no e-mail ou no máximo no WhatsApp. Realmente tem um pouco de falta dessa troca de discussão de informação, né? Então, assim, eu queria começar a falar com você, que você contasse um pouco da sua carreira, né? Queria que você contasse como você começou a sua formação até seu doutorado, pós-doc, e se tornar hoje professor da Unicamp, no departamento, né? Exato, bom, legal. Minha carreira é um pouco diferente, eu acho, da nossa geração de maneira geral, né? Eu sou do Rio de Janeiro, na verdade, e na época eu tinha bastante interesse na área de saúde e pensei em fazer medicina e tal. E durante o terceiro ano eu descobri que, na verdade, eu gostava de biologia, né? E a gente tinha uma lógica naquela época que biologia no Rio de Janeiro era muito voltada para a parte ambiental e não era o que eu queria, né? Então, para falar a verdade, eu só fiz biologia, só fiz vestibular de biologia na Unicamp. No resto eu fiz direito, engenharia, medicina, educação física. E é curioso que o resultado da Unicamp foi o primeiro que eu peguei.
E minha mãe falou, você arruma suas malas e vai para a Unicamp, você não vai ver mais nenhum resultado, porque é isso que você quer, você vai fazer isso. É uma história bastante curiosa. É lógico que eu vi os resultados depois. Essa nem eu sabia. E aí minha mãe mandou embora de casa, falou, não, você pode arrumar as coisas, você vai para lá, porque é isso que você quer e é assim que você vai ser feliz. Eu falei, então tá bom. Então eu fiz biologia na Unicamp, né? Eu sou da turma de 97, me formei no final de 2001 e fiz iniciação científica desde o segundo semestre, assim. Comecei fazendo iniciação científica com biologia celular, com o professor Vidal, está aqui ainda no nosso instituto, né? Um ícone na biologia celular nacional e referência, né, em colágeno internacionalmente, né? Difração de luz e microscopia, né? Quem estudou biologia celular vai lembrar dele. E depois passei um tempo na Farmaco, no HC, e aí eu fui para imunologia. Eu estava fazendo, na verdade, a disciplina de imunologia, e a professora Leonida tinha acabado de voltar da Harvard, de um dos 200 pós-doc que ela fez na Harvard. E ela falou, viu, você não quer ir lá conhecer? Eu gostava muito da disciplina, me dedicava bastante, assim, discutia, né? E fica uma dica, né? Acho que uma vez o Helder falou isso na SBI, eu acho que a gente tem que reforçar isso para os alunos, né? Sempre que você pergunta, mostra interesse e discute, né? Aquela pessoa, né? O PI, ele te olha com uma atenção diferente. E aí ela me convidou, falou, não precisa largar a sua iniciação científica lá, vai lá olhar meu laboratório, eu estou voltando, meu laboratório está vazio e tal. E eu vou apresentar para vocês meu gato, que ele gosta de participar das lives, aulas e afins. Esse é o Frajola. Desce, Frajola. Frajola. E aí eu fui e me apaixonei por imunologia, porque eu sou naturalmente uma pessoa inquieta, e eu acho que o que eu achei bonito eu não sabia, nunca soube o que eu quis, né? O vestibular está aí para dizer isso, eu gostava de muitas coisas. E na biologia eu também gostava de muitas coisas. E eu me encontrei na imunologia porque eu vejo a imunologia muito como um tema, né? Você estudar um sistema. Mas você tem uma grande parte que é genética, né? Uma grande parte que é biologia molecular, uma grande parte, né? Pelo menos no que a gente faz, por exemplo, que é a imunologia celular, né? E aí entra a biologia celular. Então eu vi uma área onde eu podia aplicar diversos dos conhecimentos que eu gostava da universidade. E aí me apaixonei por imunologia, então comecei a iniciação científica em 99. E aí, quando eu me formei, eu fui direto para o mestrado. Fiz mestrado com a professora Leonilda. Comecei o doutorado na Unicamp também. O Frajola não quer deixar de participar. Fica quieto, gato. E aí, logo no início do doutorado, surgiu uma oportunidade que a gente nem conhecia, né? Que era o DAD, que é, na verdade, o escritório alemão de intercâmbio acadêmico. E ele tem uma parceria com o Brasil que ele fornece 100 bolsas para qualquer área do conhecimento, né? Por ano. E aí a professora Leandra recebeu um e-mail dessa bolsa e ela falou, você não quer ir para a Alemanha? E foi exatamente assim. Você não quer ir para a Alemanha? Eu falei, eu vou, mas para ficar com quem? E aí, curioso que um pesquisador que me encantou desde o começo e que eu lia muito, assim, frequente, era o professor Hartmut Weckler, que fica em Munique, né? E que foi o pioneiro para descrever que a EAE, que a gente vai falar um pouco mais do modelo, mas foi o pioneiro para descrever que a EAE é transferível por linfócito CD4. E eu sempre achei CD4 uma célula fascinante, acho até hoje. E aí eu falei, tem o Weckler, mas você conhece ele? Ela falou, não, mas a gente mandou um e-mail. E ela sentou na hora no computador e mandou um e-mail para ele. Olha, eu tenho um aluno de doutorado assim, 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 e tem esse programa e ele queria ir para aí. Aí ele mandou um e-mail para ela de volta e falou, viu, a gente ficou na Harvard na mesma época, você não lembra de mim? Ela falou, não lembro. Mas é o seguinte, manda o currículo do seu aluno que eu preciso aprovar no board aqui. Aí ela mandou meu currículo, na semana seguinte ele falou, pode vir desde que ele trabalhe com modelo experimental, porque a gente quer aproveitar a experiência dele com modelo experimental. Bom, você sabe a dificuldade do modelo experimental e como isso é complexo, né? E foi assim. E aí a gente escreveu um projeto, mandou, e aí eu fiz a entrevista, e na carta de aceite ele não escrevia qual era o projeto que eu ia fazer, e era mandatário. Só que ele era o diretor do Max Planck na época. E aí na entrevista falaram, bom, você não tem aqui qual é o projeto que você vai fazer,
mas como a carta do diretor do Max Planck diz que você pode ir lá fazer o que você quiser, desde que seja com animal, eu acho que está tudo bem. E aí eu fui para ficar 1 ano, né, que o programa previa 1 ano, e acabei ficando 2, pago no segundo ano pela Sociedade Max Planck, porque o programa não tinha prorrogação. E aí foi um momento de virada na vida, assim, ou de decisão, né? Não de virada, porque eu tinha proposta de terminar lá mesmo e fazer o pós-doc, de voltar a defender aqui e voltar lá para o pós-doc. E eu voltei para o Brasil em 2009, no momento onde o JP era uma coisa que estava começando a ser muito forte, né, na FAPESP, o jovem pesquisador. E aí eu vi essa oportunidade, assim, tínhamos os primeiros, assim, 2 ou 3 no estado inteiro que não eram docentes, né? A gente teve, nós dois, né, tivemos JP antes de ser docente. Sim. Então, tinham poucos, e aí era uma oportunidade e tal, eu falei, acho que eu vou ficar aqui. E aí eu fiz, assim, 1 ano de pós-doc, né, eu defendi o doutorado, fiz 1 ano de pós-doc e já mandei o JP, assim, em 6 meses de pós-doc eu mandei o JP. Então, com 1 ano e 1 mês de pós-doc, eu comecei o JP. Então, eu acabei ficando no Brasil mais tempo do que a maioria das pessoas da nossa geração. Porque eu vi essa oportunidade de conseguir ter uma experiência de liderança e de ter um projeto em um laboratório muito cedo. Né? Então, meu JP é de 2012. Ele começa em 2012. Então, eu acabei tomando essa decisão e aí eu fiquei 6 anos como JP no departamento, e 6 meses, 9 meses depois, aí eu passei no concurso para docente no departamento, e isso em 2017, em 2016, janeiro de 2017 eu fui contratado, e aí ganhei esse golpe das chefias de departamento, que acho que é importante falar. Com 1 ano e meio de contratação, mais ou menos, o professor Fábio Costa, falou, olha, eu vou ser chefe de departamento, mas eu queria que você fosse meu vice. Eu falei, Fábio, não tenho, né, nenhuma capacidade de fazer isso. Eu acabei de entrar, né? Ainda que eu conheça muito a Unicamp, né? Isso me dá, que se fale a verdade, né? Eu tinha 1 ano e meio de departamento, mas eu tinha quase 20 anos de Unicamp. Então, eu conheci a Unicamp desde aluno, pós-graduando, ou como jovem pesquisador e como jovem docente. Aí ele falou, não, você conhece bem a Unicamp e tal, você tem bom trânsito, eu preciso viajar. Ele tinha uma colaboração, ainda tem, né, na Fiocruz de Manaus, por causa do trabalho com malária. E aí eu falei, não, tá bom, mas você é o chefe, eu só fico aqui essa semana e eu falo para você o que tem que fazer. Assim, 4 meses depois ele foi convidado para assessoria para a FAPESP, e aí eu tive que assumir o departamento e estou lá desde então. É uma experiência muito boa, né? Assim, não aconselho para quem está em começo de carreira, né? Eu acho que eu fui um caso especial por conhecer a universidade por muito tempo, né? Então, como eu já tinha o grupo há 6 anos, praticamente eu vivi o departamento 6 anos, mais né, 7 anos antes de ser chefe de departamento. Mas é uma experiência para você, rápida para você conhecer a universidade, né? Experiência administrativa importante para você conhecer a universidade. Então, em algum momento da carreira, é aconselhável que se faça. Assim. Então, minha história é um pouco essa, assim, um pouco rápido demais, um pouco diferente do padrão da nossa geração. Diferente, mas não muito. Vou falar para você, eu também tive JP como você sabe, eu também não fiz pós-doc no exterior. Eu, por outro lado, não fiz pós-doc no exterior. Acabei optando por ficar por aqui também, pelo mesmo motivo. Achei que as coisas estavam funcionando bem, havia a possibilidade de JP e eu acho que isso é até importante, né, para quem está assistindo a gente está numa fase ali meio final do doc ou até no começo do pós-doc. Isso é importante, você pensar, analisar a sua carreira, qual o caminho que você quer. É claro que para o exterior é sempre uma experiência fantástica, mas às vezes segurar um pouco aqui no tempo para tentar fazer as coisas acontecerem aqui também pode ser uma boa, né? E entender, né, que existem diferentes carreiras que deram certo, né? Qual é a carreira perfeita? Não existe, né? Existem diferentes modelos de carreira, né, como o nosso, a gente saiu, mas saiu no doutorado, não ficou fora no pós-doc, teve JP e conseguiu uma posição. Então, tem gente que ficou anos fora, né? O Daniel estava assistindo a gente aqui, não sei se ele ainda está, ele ficou 9 anos fora, acho que no total. E também dá certo,
né? Sim, Tem gente que ficou 2 anos fora, 2 anos de pós-doc e volta e dá certo, né? Então, é o quanto você está comprometido com aquilo e a oportunidade, né? Às vezes a oportunidade no Brasil é melhor do que a oportunidade no exterior, que foi o que eu acabei avaliando um pouco, né? Sociedade Max Planck é um pouco assim, né? A maioria das pessoas são de fora, né? 70% das pessoas não são da Alemanha, mas 80 e tantos por cento dos PIs são alemães. Então, foi uma avaliação que eu fiz. Eu vou pôr uma dedicação no local que vai ser muito difícil chegar a PI, que era o que eu queria fazer da carreira. Então, avaliar um pouco a oportunidade. Às vezes, a oportunidade no exterior não é tão boa assim quanto parece. Às vezes é ótima, né? Mas às vezes ela não é tão boa assim quanto parece para o que você quer da sua carreira. concordo, ali. Acho que essa autoanálise é sempre, a gente deve fazê-la sempre, né? Bom, saindo um pouco da sua carreira, mas não muito, claro, né? Eu e você, a gente trabalha com um modelo de tratamento experimental autoimune, que eu arrisco dizer que é o modelo com o maior número de trabalhos publicados em qualquer plataforma de dados, né? Tem gente que está longe de estar interessado em neuroimunologia e usa a IAE para responder essas perguntas, né? Assim como tem gente, obviamente, que tem interesse nas respostas dentro do sistema nervoso e também usa o modelo, né? Quando você foi para... Você falou que você gostou da imunologia, se apaixonou pela imunologia. Com a IAE, você se vê ainda como... O modelo de você é para imunologia ou é para neuroimunologia? Você Eu gosta da acho que neuroimunologia ou não importa? eu acho que não importa. Eu acho que primeiro que é uma pergunta ótima. Adoro responder essa pergunta. O modelo, para mim, né? Eu aprendi o modelo de cara. Foi a primeira coisa que eu aprendi, né? Você vai aprender a induzir um modelo. Eu até lembro, era uma doutoranda boliviana da professora Leonilda, chamava Blanca. E eu aprendi, ela tinha uma mão maravilhosa para induzir o modelo, e eu aprendi com ela. E o modelo, por ele ser muito bem acabado, e como você falou, provavelmente o modelo mais bem estudado de qualquer área científica, ele te ajuda muito a confiar no que você aprende em imunologia. Porque a gente conhece o epítopo, e exatamente o epítopo do camundongo ou do rato, né? Da grande maioria dos animais que a gente induz. Então, não é que a gente conhece só a proteína, a gente conhece a sequência de 13 aminoácidos que gera aquela doença, né? E a gente sabe que se trocar um aminoácido ali, não gera mais. Então, fala muito daquela especificidade, né? Isso serve para a gente aprender spreading, para você aprender ativação, apresentação, migração e fase efetora, o modelo é perfeito. Por isso que ele é tão usado por gente que não tem interesse em neuroimunologia propriamente dito. Porque ele é um modelo muito bem acabado em termos do entendimento de como a resposta imunológica acontece, né, nesse modelo. E você tem um órgão-alvo, então você consegue estudar a parte efetora muito bem, né? Então, ele é um modelo fascinante de imunologia, né? Você pega os melhores livros de imunologia básica, eles falam várias vezes desse modelo. Porque é um modelo que consegue provar muitas dessas coisas que a gente dá em aula, né? Que a gente, como aluno, fala, o professor está inventando, isso aí não existe, né? E o modelo consegue mostrar porque a gente conhece muito bem, porque ele é muito bem acabado. Ele talvez seja ele é, né, o que eu conheço, o único modelo que atende aquele postulado do Wettig, acho que é assim que fala, lá atrás de autoimunidade, né? Que você tem que saber, ele tem que ter um autoantígeno conhecido, ele tem que ser transferível por célula ou por anticorpo, isso, e a doença tem que ter um modelo experimental, né? Então, eu acho que ele é o único que atende, porque é o único que a gente realmente conhece ali, é o único que realmente mimetiza pelo menos uma fase da doença. Então, é um modelo fantástico, assim, para quem quer estudar imunologia, independente do que é um modelo muito legal, assim, e muito bem estabelecido clinicamente também. Isso é importante, né? Exato. Porque a gente sabe exatamente, né? Óbvio que isso muda de laboratório para laboratório, de mão para mão, mas naquela mão, naquele laboratório, a gente sabe exatamente quando a doença vai começar, né? Quando a doença vai regredir. Então, isso é fantástico, né? Você consegue fazer tratamentos preventivos, você consegue fazer tratamentos curativos. É um modelo, assim, eu sou fascinado pelo modelo, né? Eu assumi o modelo, assim, hoje em dia eu faço muito mais paciente do que eu já fiz, né?
mas eu assumi o modelo como alguma coisa importante da minha carreira e acho que foi, né? Foi importante para eu conseguir o doutorado na Alemanha, com certeza, porque não é um modelo fácil de induzir, né? Não. Eu acho legal você falar isso. Eu também tenho sou muito grato ao modelo de AI também. Com certeza, uma porcentagem enorme da minha carreira foi alicerçado no modelo de AI. E para quem está aqui assistindo, a gente talvez não saiba, né, Ale? Foi um resquício dos estudos do Louis Pasteur. Essa história é linda também, né? Eu tenho mania de história, talvez por causa da formação, eu tenho mania de entender como as coisas aconteceram, né? E na verdade, né, o que acontece é que o Pasteur induz esse modelo, não é modelo, né? Mas induz essa doença em humanos, né? Sem querer, né? Ele estava, para quem não lembra, né? Ele injetava o vírus da raiva no coelho, e depois ele ressecava o cérebro do coelho no sol. Ele fazia um macerado de cérebro do coelho e ressecava no sol por um tempo X. E ele injetava esse preparado, né, esse leofilizado no sol, ele injetava nos pacientes, né, de 1885 a 1887, ele vacinou 5.000 pessoas. Mas ele via que o intuito do Pasteur era esse, né? Ele queria proteção. A ideia dele era produzir uma vacina, uma proteção contra a infecção. Era a formulação vacinal. Exatamente. Isso. E aí ele vê que alguns pacientes desenvolvem uma encefalite até parecido com o que ele via em pacientes com raiva, né? E aí ele vai mudar a formulação. Então, o que ele faz, ele começa a secar menos tempo, ou seja, está menos atenuado, e ele começa a dar mais doses. E aí, dessa galera que ele faz essa segunda formulação, 30% desenvolve encefalite. É uma incidência razoável, né? E dos 30%, 10% tiveram foi bastante grave, assim, até óbitos. E aí ele voltou para a formulação anterior e vamos para frente, né? Tocou pau. E aí, em 1933, o Rivers, principalmente, toma posição no Rockefeller, só que quando ele era criança, ele teve um episódio de encefalite que se achou que era raiva. Então, uma coisa própria, né, um interesse dele próprio, ele vai estudar esse evento do Pasteur, né, da vacina do Pasteur. Ele falou, não, na verdade, eu acho que tem algum problema na atenuação, o vírus se reativa e tal. Só que, mais para frente, né, em 1933, ele usa um controle que é injetar o cérebro do coelho não infectado com o vírus da raiva. E aí ele vê que o controle também desenvolve encefalite. Aí ele falou, opa! E aí ele faz um estudo só com controle, né, em macacos rezos. Isso, era modelo de macaco, né? Isso, em rezos, e ele injeta 52 doses, ou seja, ele dá 52 imunizações. E aí, de 8 macacos, 5 ficam doentes. E aí ele descreve a doença, né, histologicamente também, e muito parecido com o que já se conhecia lá do Charcot, né, da esclerose em placas, ou que a gente acabou chamando de esclerose múltipla. Então, é um modelo que tem uma história também bonita nesse sentido, né? É um modelo que foi feito em humanos, sem querer, e que depois foi estabelecido em macacos, e aí, logo depois, em 46, eu acho, se eu não estou enganado, foi passado para camundongo, com sucesso, que ajudou muito, né? Óbvio, com a ajuda do adjuvante, mas o que ajudou muito passar para camundongo. Isso que eu ia falar agora, concomitante temporalmente, né, os estudos do Rivers, que ele dava também várias doses, o Freund elaborou o adjuvante, né? Que é fundamental para você imunizar camundongo, né? Camundongo você não adianta dar esse monte de dose, né? Não. Então, foi fundamental para passar o modelo para camundongo e aí populariza, né? Porque trabalhar com macaco né, hoje em dia é possível, basicamente, né? Acho que o pessoal só de vacina continua trabalhando com primata, muito difícil a gente ver estudo com primata, a gente já viu no passado com EAE, inclusive. Mas acho que tem alguns grupos que ainda conseguem fazer alguma coisa em sagui, mas é muito raro, né? E é caro, né? Independente disso, né? É financeiramente inviável a gente ter um modelo desse, né? Tirando todas as pontuações éticas que a gente não precisa nem falar, né? É financeiramente inviável. Então, foi um salto gigante, né? E para a autoimunidade, com certeza,
modelo mais bem acabado que tem, assim, Com de certeza. longe. Não tem, a gente trabalha com outros modelos, isso é muito mais difícil, né? E é legal, né? Porque também, ali depois apareceram... Claro, o camundongo é uma ferramenta fantástica, né? E quando apareceram as linhagens de camundongo, apareceram animais que desenvolviam doença com cinéticas diferentes. Então, você poderia avaliar agora não só a fase inicial da doença, a fase de ativação, mas poderia avaliar depois uma fase de remissão, por exemplo. Então, como havia contração do sistema imune, se era switch para células reguladoras. Claro que lá atrás eles falavam em Treg, mas se era uma contração ou era a energia clonal que se falava naquela época, ou porque fazia IL-10. E cada vez mais a gente usa esse modelo para descobrir coisas. Bom, hoje a gente chega num nível, né, que a gente estava conversando um pouco tempo atrás, a gente está no nível de single cell hoje, né? Hoje a gente consegue discernir, a gente consegue sofisticar muito as análises ao nível de isolar uma célula por célula, ver o que elas estão fazendo em cada etapa, em cada órgão do animal com IAE. Acho que isso é super importante para a aceitação do modelo, né? Por mais que qualquer um que trabalha com modelo de uma doença humana sabe qual a briga entre, não, isso só funciona no modelo, né? Mas acho que isso é super importante para a aceitação do modelo. Eu costumo receber alguns, hoje em dia menos, né? Trabalho e falar, o camundongo é o melhor modelo que metiza a doença humana. Não é, não é. Né? Depende, qual fase você está estudando. Exato, né? exato. Se você está estudando um surto isolado do começo da doença, o rato é maravilhoso, porque ele tem surto e remissão bonita, direitinho, e remissão completa. Né? Então, acho que isso faz parte do sucesso do modelo. Né? Você ter várias clínicas diferentes, em linhagens de animais diferentes, o que te permite estudar complexidades diferentes da doença. E isso fala muito a favor, né, das diferentes clínicas que a gente tem na esclerose múltipla. Né? Acho que a gente não comentou, mas a IAE é um modelo experimental da esclerose múltipla humana. Né? E a gente tem clínicas absolutamente diferentes na esclerose múltipla. E isso fala um pouco da variação que você tem, né, genética, seja ao nível do HLA ou não, nos pacientes, a gente tem entre as linhagens de camundongo. E por isso você tem clínica diferente. Então, fala muito a favor dessa diferença de resposta, né? Mas, assim, sem sombra de dúvida, possibilitou muita coisa, né? O L17 foi descrito, TH17 pelo menos, né? Não o IL-17, mas o TH17 foi descrito basicamente por causa do modelo. Né? Mas olha, pegando esse gancho das descrições, o modelo foi importante não só para conceitos de imunologia, eu acho que você trouxe uma tona agora que foi o TH17, mas houve vários outros com potencial translacional enorme, né? Talvez muita gente que está assistindo a gente não saiba, mas, por exemplo, anticorpos monoclonais usados na clínica hoje para tratamento de esclerose múltipla e com uma eficácia bem importante, né? Foi desenvolvido no modelo de AE pelo Ted Adnock lá, né? O monoclonal bloqueador de integrina Fa4, né? Isso, mas talvez o mais importante, né, dessa translação é o anti-TNF-alfa, o infliximab. É um estudo de EAE, ele funciona maravilhosamente no camundongo e péssimo no paciente. Exato. Só que ele é ótimo para artrite reumatoide, né, e em alguns casos psoríase, mas ele é ótimo para artrite reumatoide. Então, é o que você está falando, né? O modelo serve para você, como você sabe exatamente como é a resposta, você consegue fazer esses testes muito bem feitos, né? De translação para a esclerose múltipla, com certeza o anti-VLA4, né? O anti-VLA4 é fundamental porque como que ele consegue descobrir isso? Porque você sabe exatamente quando a célula está migrando, né? O fato de você conhecer o modelo, você sabe, e o laboratório que eu fiquei na Alemanha era no mesmo instituto, né? No mesmo local físico onde eles desenvolveram, né? Primeiro o camundongo nocaute para o VLA4, depois o natalizumab. E aí, como você sabe exatamente a cinética de migração, você sabe quais são as moléculas que são importantes naquele momento, né? Então, óbvio que você pode fazer nocaute para todas as coisas, mas se você tem uma noção de filtrar, né? Você acerta muito rápido, né? E naquela época, o nocaute nem era tão popular quanto é hoje em dia.
né? Era uma coisa, você fazer um nocaute era muito caro, então você tinha que ser assertivo, né? Fazer um nocaute muito bem feito. Então a gente tem, né? Tanto a translação, talvez a droga com melhor eficácia para a esclerose múltipla, né? Não tem problema em falar isso, né? Talvez a droga com maior eficácia de esclerose múltipla tem efeitos colaterais, tem que se pensar em tudo isso, mas talvez a droga com maior eficácia para a esclerose múltipla, mas drogas que funcionaram em outros modelos, né? Em outras doenças humanas, né? E acho que o infliximab é talvez um melhor exemplo, né? Ele é péssimo para paciente, mas para artrite reumatoide acho que é a principal droga de escolha hoje. Para artrite reumatoide, não sei se no Brasil, mas fora do Brasil com certeza. Com certeza. Na aula que eu dou para graduação sobre inflamação, eu menciono o infliximab. E assim, o revenue, né? A quantidade de lucro que o monoclonal gera por ano, o infliximab é cerca de 21 bilhões de euros. Né? O montante que roda de dinheiro no mercado internacional, claro, né? com o infliximab. Então é fantástico, né? O quanto uma pesquisa básica que tentava entender mecanismos de migração de linfócitos efetores para o órgão-alvo, né? De fato, podem, né? E até hoje tratam aí pacientes com uma doença importante que é a esclerose múltipla. Eu tenho, assim, eu vou falar uma coisa, já falei isso 1 milhão de vezes e vou continuar falando. Eu tenho bastante dificuldade em entender pesquisa básica aplicada. Tirando bomba atômica, você só sabe se a pesquisa é básica ou aplicada no final de 20 anos. Né? Porque você vai falar assim, ó, o cara que estava estudando VLA4, né, ou alfa-4, no modelo de EAE, ou de migração celular, ele estava estudando de maneira geral. O cara está fazendo a pesquisa básica. Não. Né? A descoberta dele tornou a pesquisa dele em aplicada. Eu entendo quando a gente divide o que é básico e é aplicado. Mas eu não entendo isso na prática, no dia a dia ali da bancada mesmo, eu não entendo isso na prática, sabe? Aplicado para mim é bomba atômica, você faz um negócio, vai jogar ali e explodir, é 100% aplicado. Mas, né, a sua pesquisa pode ser... Pode partir da premissa, né, que aquilo vai ter uma aplicação. Exato, entendeu? A pergunta pode ser básica, né? A pergunta pode ser mecanística, mas a resposta pode ser diretamente aplicada. Então eu tenho bastante dificuldade nessa... Até onde vai uma coisa, até onde vai outra, mas tudo bem. A pergunta era mecanística e é isso, né? E a importância de você ter essa possibilidade de usar modelo, né? E o que você falou é fantástico, porque você sabe melhor que eu, que você é um farmacêutico de mão cheia. A farmácia, né? As indústrias farmacêuticas gastam $1 bilhão, né? A média é $1 bilhão a cada molécula que você tenta transformar num remédio. E 2% dá certo. Ou seja, um investimento muito grande, né? É óbvio que eles não estão perdendo dinheiro, né? Mas eles não fazem mais isso, né? Porque o anticorpo monoclonal, você pula muitas fases, né? E você já sabe exatamente o alvo. Exato. Né? Então, você consegue pular muitas fases de segurança, porque o anticorpo monoclonal, ele é um anticorpo monoclonal. Você pode trocar a especificidade dele, ainda mais hoje em dia, né? Com essas plataformas de fago. Então você vai trocar, então você consegue pular muitas fases do desenvolvimento, é muito rápido. Primeiro que ele é muito rápido da descoberta mecanística para a clínica, né? E segundo que o lucro é muito grande, que é isso que você está falando, o investimento é muito baixo e o lucro é muito grande, né? Não sei quem teve nos Estados Unidos nos últimos 3 anos, só existe propaganda na TV, 100% das propagandas são de corpos monoclonais, né? Anti-L17 para psoríase, o tempo todo falando, né? A gente teve atrás um novo aprovado aqui no Brasil, que foi o anti-CGRP, né? Para enxaqueca crônica. Isso, exato. E tem um monte para câncer, né? Tem vários. Sim. Então... Sem falar nos bloqueadores de imunocheckpoint, né? Que deve ter sido isso que você está mencionando, né? Para câncer. Exatamente. Deu Nobel, inclusive, e tudo mais. Né? Então, exato, os dois que ganharam foi um do CTLA4, o outro do PD1, PDL1. E o resultado, assim, eu vi uns resultados da clínica no Brasil. Para metastático é fantástico, né? Exato, e foi isso que eu discuti quando eu vi os resultados, né? A gente estava falando de pacientes que não tinham mais aplicação de nenhuma droga, né? Exato. Talvez você consiga, né, à medida que isso vai migrando para
tratamento de escolha, de primeira escolha, é bem provável que o resultado seja ainda melhor, né? A gente está falando de pacientes muito graves, né? Olha, não tem mais Exato. nada para tratar de protocolo, eu vou entrar com essa droga. Então, eu acho que assim, a perspectiva é muito boa, né? Então... Com certeza. Só mencionando aqui, a Yara mencionou aqui que o infliximab também é usado para doença de Crohn. Bom, doença de Crohn Isso, tem uma é. importância enorme, né, de TNF, né, uma inflamação intestinal importante, então realmente faz muito sentido. Perfeito, é. Obrigado. Ô, Ale, falando da pergunta, né, a gente foi nesse caminho, então a pergunta era básica, mas no decorrer do tempo ela se tornou aplicada, né? Qual que é a pergunta que o laboratório do Alessandro tem hoje que é importante, que você acha que é super legal, que você gosta e você está indo atrás no momento? É legal, ótima pergunta para variar. Não que Por eu não incrível que saiba. pareça, Tudo a bem. pergunta do meu laboratório é a primeira pergunta que eu fiz sobre o modelo. Porque eu estava saindo da graduação, tinha acabado, estava saindo da disciplina, não da graduação ainda, da disciplina de imunologia, e desde então me fascinou o linfócito CD4, né, até hoje. Porque é uma célula que ela está, mal ou bem, conversando com todo mundo, tanto com inata quanto com adquirida, né, e uma resposta, né, imune excelente, ela depende de CD4. Né, um anticorpo de alta afinidade, toda aquela história que todos nós conhecemos, ela depende de CD4. Então já foi uma célula que me fascinou na graduação. Né? Só que quando eu fui estudar o modelo, né, um dos primeiros papers que eu li foi do Wecker, né, de 1981, mostrando que a transferência de CD4 era suficiente para induzir o mesmo modelo em animais saudáveis. Eu não aceitei, eu falei, não, mas não faz sentido, né? Porque a célula é uma célula helper que libera um monte de citocina para ajudar outras. Como que ela começa a doença? Que ela participa da doença, eu aceito, mas como que ela começa a doença? E minha pergunta é essa até hoje. Né? A realidade é que eu virei e mexi, minha pergunta é essa até hoje. O que a gente tem visto no laboratório, né, e foi uma coisa que a gente viu ainda, né, tem que dar um crédito, né, foi uma coisa que a gente viu ainda na Alemanha, né, que essas células, em algum momento, elas se comportam muito como CD8, né, em termos de mecanismo de citotoxicidade. E eu vi isso na Alemanha e não era muito interesse. A gente fez alguns testes e não era muito interesse naquele momento levar isso muito mais a fundo. Os testes que a gente fez não foram muito promissores e a gente largou de mão, assim, o grupo como um todo, né? Nem era minha pergunta específica, eu trabalhava com quimiocina, que é um negócio de maluco. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu falei, bom, eu tenho um espaço agora, né? Tenho meu laboratório, meu dinheiro, eu tenho espaço para testar isso. E isso está, né, nos últimos 5, 6 anos, talvez 5, 6 anos com mais força, isso está absolutamente claro, né? Quem leu bastante Covid viu que a principal célula infiltrada no pulmão principal célula da resposta imune adaptativa infiltrada no pulmão dos pacientes graves é um linfócito com perfil citotóxico, né? E isso é engraçado que a descrição desse perfil citotóxico de linfócito CD4, ou naquela época, restritos ao ômega 6 de classe 2, foi feita no mesmo ano da descrição da diferenciação entre CD4 e CD8. No mesmo ano, 1975. Só que você achou, como foi feito in vitro, todo mundo achou que era um artefato, na verdade. Falou, não, isso aí acontece porque você está, né, meio de cultura, não sei o que, você forçou a célula a fazer isso, mas em vivo não existe evidência para isso. E mais recentemente, né, na última década, vamos falar, cresceu muito isso em infecção viral, né? Bastante importante para infecções virais de maneira geral. Bastante importante para rejeição de tumor, né? Existe um trial clínico com anti-CD134, agonista do anti-CD, é anticorpo, mas é agonista do anti-CD34 e anti-CD134, 137. É um duplo monoclonal, para aumentar a atividade citotóxica em tumor, porque se mostrou também que linfócitos intratumorais funcionais tendem a ter esse perfil. Né? Recentemente, a gente falou do anti-PD1, anti-PDL1. Recentemente, o Alisson, né, que ganhou o prêmio Nobel pelo PD1, ele mostra que os pacientes tratados com anti-PD1 ou anti-PDL1,
eles têm um aumento muito grande de linfócitos CD4 citotóxicos, com perfil de citotoxicidade. Então, a gente tem um interesse especificamente nessa célula, a gente já conseguiu mostrar com alguma tranquilidade que essa célula existe, né? E a gente, felizmente, a Ana Maria Marques acabou de apresentar agora na SBI, a gente conseguiu delinear um pouco o mecanismo pelo qual ela acontece, né? Como que ela acontece. Porque, assim, se ela existe, ela é importante, se a gente entende o mecanismo que permite ela existir, talvez seja a gente ache novos alvos terapêuticos, né? Como a ideia do VLA4, por exemplo, né? Que a gente foi entender a sociedade científica foi entender migração. E parece ser uma coisa bastante importante, e o que a gente está chegando à conclusão, na verdade, porque você acaba tendo uns dados que você não quer, né? A gente acabou achando umas B citotóxicas, e a gente acaba achando que isso é um mecanismo global, né? E aí, o que a gente está a ponto de, talvez, pensar até em escrever isso, né? Citotoxicidade, né? Se a gente parar para pensar rapidinho, assim, citotoxicidade é o mecanismo mais agressivo que o sistema imunológico pode fazer. Nada mais agressivo, né? Nada mais agressivo que citotoxicidade, né? Então, minha tese de livre docência foi sobre isso, né? A citotoxicidade, na verdade, é uma resposta, né, de, entre aspas, desespero do sistema imunológico para tentar eliminar, né, células modificadas, seja por vírus, porque a gente vê muito isso em vírus, seja em tumor, né? Então, a gente está falando de células modificadas de maneira geral, né? Porque o vírus vai modificar a biologia da célula e a célula tumoral tem sua biologia modificada, né? Seja por novos antígenos ou por expressão muito alta de um único antígeno, né? Então, acho que e são as duas coisas, se a gente pensar, né, de maneira geral, são as duas coisas que limitam bastante o lifespan, né? Tumor e infecções virais, né? A grande maioria das pandemias foram infecções virais, né? A gente tem alguma coisa de bactéria, mas a grande maioria das epidemias são infecções virais, né? E tumor até hoje, né? Se você deixar um camundongo envelhecer, 70% é um dado do professor Marcelo Mori me contou ontem, 70% deles vão morrer de tumor, né? Então, ainda é um limitante. Então, talvez seja um mecanismo que foi selecionado para, na verdade, eliminar rapidamente essa ameaça muito grande para o organismo como um todo, né? E ele funcionar em autoimunidade ou em transplante, né? Transplante não é para existir, né? É completamente artificial, mas ele funcionar em autoimunidade é o fardo de se ter a resposta imune adaptativa, né? E como a gente trata e tudo isso é uma coisa que se ficou, né? Mas parece que o mecanismo é muito, muito, muito parecido. O outro lado dessa teoria, né, foi minha tese de livre docência, então ainda é uma teoria. O outro lado disso é que a gente associa muitas vezes doenças autoimunes a infecções virais, né? Sim. Algumas claramente, né? A gente tem o orgulho, inclusive, de ser brasileiro e ter o professor Jorge Calil tendo descrito febre reumática com doença infecciosa, né? Essa é claro, né? E se você botar o mapa das duas doenças, está lá, 100%. Né? Algumas a gente sabe, alguns agentes, como Guillain-Barré, por exemplo, né? Tem muitos episódios pós-vacinais, você tem muitos episódios pós-infecções gastrointestinais, né? Gripe, então muitos surtos consequência de infecções, né? Mas, por exemplo, esclerose múltipla a gente procurou que nem maluco, né? E nunca achou um vírus a doença, né? Um vírus ou 3 vírus a doença. Porque talvez a atividade, né, que a gente chama de atividade gatilho ambiental viral na esclerose múltipla, seja qualquer infecção viral. Com qualquer infecção viral, você vai acionar esses mecanismos, né? Não estou dizendo que só de citotoxicidade, né? Mas esses mecanismos, incluindo de citotoxicidade, como a gente está achando coisa muito parecida, é possível que você tenha qualquer infecção viral ou um grande grupo de infecções virais que propiciam que você acione esses mecanismos em indivíduos geneticamente predispostos. E aí você tem associação com a infecção, mas não com uma. Você tem associação com infecções naquele indivíduo predisposto.
Então, são as duas hipóteses que a gente colocou até na tese de livre docência, porque a gente acha isso, mas é muito parecido, assim. Então, a gente costuma dizer, né, que na ciência nada se cria, tudo se copia, né? Para quem trabalha com autoimunidade, por exemplo, de órgão específico, se você lê transplante, você está bem, né? Porque o mecanismo é exatamente o mesmo, né? Se elas vão infiltrar o órgão e vão rejeitar aquele órgão. Na autoimunidade está rejeitando o órgão próprio, no transplante está rejeitando o halo enxerto, né? Exato. E da mesma forma, né? Quando a gente começou a estudar a citotoxicidade, não tinha nada em autoimunidade, zero. Hoje tem, em esclerose múltipla tem 4 artigos, talvez 5, com os resultados de single cell. Os 2 artigos que tem em single cell de esclerose múltipla mostram CD4 citotóxica. Que a maioria das células CD4 são citotóxicas em esclerose múltipla no líquor dos pacientes. Né? Sem discussão, mas o dado é esse. Então, é uma coisa que a gente tem super interesse de entender por quê. Né? Não só no ponto de vista, e aí sim eu me rendo a ser pesquisa básica. Né? Tentar entender evolutivamente como isso apareceu. Né? Não só em descrever o mecanismo da melhor maneira possível, acho que a gente está bem próximo de descrever como acontece passo a passo, né? Desde a primeira citocina até o STAT, fator de transcrição e molécula efetora. Né? A gente, sei lá, acho que a gente está há 10 anos na mesma pergunta. Mas entender como que esse mecanismo surgiu também, né? E tendo similaridades, entender como que a gente pode trabalhar essas similaridades em benefício de doenças infecciosas, talvez. Porque eu quero que essa célula não exista na esclerose múltipla. Mas se eu sei como ela existe, eu posso estimular a existência dela em doenças infecciosas, por exemplo. Né? Para LCMV humano, para LCMV, é claro, o paciente não tem essa célula, progride muito mal. O paciente tem a célula, progride bastante bem. É um e-life, não vou lembrar o primeiro autor agora de cabeça, é com S o primeiro autor, mas eu não vou lembrar ele de cabeça. Serraf, talvez. Legal. Então, é uma coisa que a gente tem interesse agora e eu sou um pouco fora da caixa, assim, de tentar pensar coisas fora da caixa. Mas eu acho que o interessante é justamente fazer essas perguntas, né, Ale? Porque eu conheço o trabalho há muito tempo, claro, eu acho super legal essa história. Eu acho que uma coisa legal que você faz muito bem, e eu acho fantástico, é a gente sair do habitual, né? Então, quando a gente tinha essas dicotomias que a imunologia criaram para nós, que, claro, em 85 foi fantástico, quando o Kaufman mostrou TH1, TH2, depois, quando o Ivanov e o grupo do Littman vieram com a TH17 em 2006, se eu não me engano, 2008, por aí. Tivemos também o Rory e o Sakaguchi e o pessoal do VJ, do Howard com as T-Rex. É lindo essas questões, a demonstração dessas populações celulares, que depois elas foram, né, mostradas. É lindo isso, mas o mundo real é assim, essas células se interconvertem, né? O ambiente é que vai reger se elas vão virar uma TH17 que expressa FOXP3 ou uma FOXP3 que faz interferon gama. É meio, né, a gente acha que tem que sair um pouco desses dogmas, talvez, que esses grandes trabalhos geram, mas para a gente se livrar um pouco disso e fazer essas perguntas que nem você está fazendo. Porra, por que não o linfócito TCD4 citotóxico? Né? Por que não? E aí, até para te provocar um pouco nesse aspecto, quando eu tinha tempo para estudar bastante, coisa que hoje é bem difícil, eu lia muito paper de T-Reg, e eu lembro que lá por 2007, 2008, mais ou menos, o próprio Abbas publicou papers com células T-reguladoras granzima perforina positivas, né? Mas teve um paper na Journal Experimental Medicine, teve os outros 2 papers na Cell, e o claiming deles é que as CD4-REG, né, as T-REG, elas poderiam ter granzima perforina para eliminar as células apresentadoras de antígenos, né? Você acha, o que você acha? Você lembra desses trabalhos? O que você acha no teu contexto? Você acha que isso possa ocorrer? A minha provocação é, será que na doença, essa célula que era REG, que estava promovendo tolerância periférica por algum motivo, seja as infecções, seja o que for, elas perdem essa questão mais tolerogênica e acabam, por exemplo, porque pelo que eu lembro, posso estar enganado, que eles falavam que essas células tinham uma função mais citotóxica nos órgãos linfóides secundários, né? E menos dentro do órgão-alvo.
Então, será que ela perde essa capacidade de agir e vai lá no órgão-alvo e mata uma célula que ela não deveria estar matando, como o oligodendrócito, por exemplo? Não, é uma ótima pergunta. E isso é completamente tranquilo, né? A gente trabalha com citometria de alta dimensão, então a gente tem feito painéis, né, de 25 anticorpos, e a Treg tem granzima tranquilo. Uma coisa que Aliás, parece ser... o Thiago Tits, da BD, está aí assistindo a gente aí, falou sensacional a live. Um abraço, Thiagão. Obrigado. Abraço, Thiago. Então, a gente, né, tranquilamente, a gente vê a nossa população completamente separada da Treg, né? Isso na periferia, né? No sistema nervoso, a gente quase não vê Treg, porque a gente está estudando exatamente a importância da célula para o início da doença, que era a minha pergunta lá em 99. Né? Porque a minha pergunta é se essa granzima inicial é o que está gerando os antígenos livres, né? Matando o primeiro oligodendrócito. Essa é a pergunta que a gente está fazendo, na verdade. E a gente consegue mostrar isso pelo menos ex vivo, né? A gente pega um tecido saudável de cérebro, um slice de cérebro, e a gente bota a célula do sistema nervoso central e ela gera apoptose num cérebro completamente não inflamado, né? Então, a gente consegue mostrar que isso é possível. Uma coisa que a gente tem que ponderar, e aí agora você falando isso, eu voltei na minha cabeça no paper de 1996, no caso da Treg, ela depende de perfurina. A atividade citotóxica dela é dependente de perfurina. No caso dessas citotóxicas, em qualquer uma das doenças, efetoras, nunca depende de perfurina. Ela pode até ter perfurina, mas não é dependente de perfurina. E quando você imuniza, pelo menos o animal nocaute para perfurina, a doença é pior. Não mesmo? Melhor. Mas quando Uhum. você joga inibidor de granzima, a doença é menor. Mas quando você imuniza o animal nocaute para perfurina, a doença é pior e não melhor. Então, até lembrei disso. Agora, eu nunca tinha feito essa associação. Eu fiz a partir da sua pergunta. Mas, do mesmo jeito, né, o Thomas Corner, quando está no lab do VJ, ele publica mostrando que as Tregs chegam no sistema nervoso central, mas não conseguem exercer função efetora. Né? Perfeito. E aí vai dentro disso que você estava falando, né? E a gente tem que pensar a imunologia dessa forma cada vez mais, né? A resposta efetora, ela é uma resultante do ambiente, né? Do microambiente. E quando a gente fala microambiente em imunologia, a gente está falando de pumps, dumps e citocinas, quimiocinas, né? Então, a gente está falando de fatores inflamatórios, né? Então, mesmo que, né, já se mostrou Treg virando TH17, né? Então, mesmo que ela seja uma Treg e ela chegue no sistema nervoso, você tem um ambiente favorável a uma célula inflamatória. Né? Então, não é impossível, na minha visão, que isso aconteça. Né? Porque a gente pensa muito, e é um pouco que essa dicotomia, isso aconteceu milhões de vezes na imunologia. Né? Dogmas da imunologia seguram um pouco a evolução da imunologia. Né? A autoimunidade foi assim, lá atrás com Ehrlich, né? Segurou 40 anos de autoimunidade porque ele decidiu que não tinha autoimunidade e ninguém queria aceitar, e ele era um nome muito grande para se revogar, né? Então, esses dogmas, às vezes, seguram um pouco a gente, né? A gente, quando conheceu o TH17, é assim, ou é TH17 ou é TH1. É impossível. Se começou a expressar interferon, nunca mais... E hoje a gente sabe que isso é um absurdo. Né? É um absurdo. Mas se provou isso, né? In vitro, mas se provou. Então, eu acho que a gente tem cada vez mais, né? E isso está acontecendo, né? Mas eu acho que é um movimento que a gente tem que fixar, né? É pensar no microambiente. O microambiente ele é muito mais importante do que a célula, porque é ele que vai dirigir a célula, né? Eu amo a resposta imune adaptativa, amo, acho lindo, porque tem 1 milhão de mecanismos, né? Mas a resposta imune inata continua sendo absolutamente importante para o que vai acontecer na adaptativa, né? Não dá para negligenciar a resposta imune inata, porque eu estou falando de autoimunidade, e a autoimunidade só acontece em quem tem resposta imune adaptativa. Com certeza. E da mesma forma, a fase efetora final, né, tirando citotoxicidade às vezes, né, mas mesmo assim você ainda vai ter que limpar aquilo ali, a fase efetora final de qualquer resposta imunológica acaba com a inata novamente. Né, porque você precisa do macrófago para limpar, no mínimo para limpar a sujeira. Né? Então, no fundamento, né, a resposta imune adaptativa surge para ajudar a resposta imune inata. Né? Não para substituir a resposta imune inata quando ela não dá conta, que foi como a gente escutou lá atrás.
né? Aham. Ela surge para ajudar a resposta imunológica, né? Porque o final ainda é resposta imunológica. Então, eu acho que a gente tem que, né, pensar muito nisso, e essa é uma pergunta ótima, né? E não é difícil de responder, né? Porque se a gente consegue fazer, porque a gente tem, né, T-Reg Reporter, e ver se, e a gente tem esses fake reporters, então a gente pode cruzar FOXP3 CRE com Rosa 26 e ver se citotóxica efetora no sistema nervoso central já foi um dia T-Reg, né? É tranquilo de fazer, Quem inclusive sabe o tranquilo. próximo? Quem sabe o É. próximo colaboração? Então, é uma colaboração boa também. Mas eu nunca tinha pensado. Então, é isso, né? Na minha visão, o ambiente pode fazer com que a célula faça o que ele quer, né? Porque o ambiente está ali para isso. O ambiente foi Então, gerado para isso. as células, os tecidos, eles precisam se adequar, eles precisam lançar mão de ferramentas para se adequar àquilo que está acontecendo naquele momento. Seja uma alteração de pH, seja uma alteração na abundância de citocinas pró-inflamatórias. Então, é uma questão, né, faz todo sentido essa plasticidade. Se essa plasticidade existe em outros órgãos do corpo, a gente sabe, até no sistema nervoso, por exemplo, por que o sistema imune, que é tão dinâmico, seria diferente, né? Realmente faz todo sentido. Só uma observação aqui, o Daniel mandou um abraço, ele falou assim, ó, só para deixar registrado, que imunologistas são bioquímicos por definição, mas insistem em usar outro título. Tudo isso aí que vocês estão falando é bioquímica. E agora, Com falando certeza. do meio ambiente, é verdade mesmo, né? Querendo ou Com não. certeza absoluta, né? Imunologia é a parte mais bonita da bioquímica. Mas é bioquímica pura, né? É muita Imunologia bioquímica. no final do dia é bioquímica pura. Eu não tenho vergonha de falar isso. Não, eu também não, nem um pouco. Bioquímica e físico-química. Se a gente pensar afinidade de anticorpo, por exemplo, é físico-química pura. Professor, a gente está quase no final, meu, super legal essa conversa. Eu não poderia deixar de perguntar, óbvio, né? O momento que a gente está passando e que é a pandemia, né? E eu queria ouvir dois comentários seus. Um é científico e o outro é mais da sua posição na Unicamp, né? Então, na questão científica, eu queria saber o que você acha sobre o impacto da Covid-19 no sistema nervoso. Há vários trabalhos super interessantes mostrando desde o stroke, não, começou lá com a anosmia, passou pelos strokes que reduziram significativamente até o uso da heparina, o grupo daqui de São Paulo, que trouxe à tona essa ideia de usar a heparina para evitar esses trombos, né? Meningites, até mesmo Guillain-Barré no sistema nervoso periférico, e mais recente um trabalho mostrando autoanticorpo no sistema nervoso, né? Queria ouvir a sua opinião sobre o que você acha do impacto da Covid-19 aí no sistema nervoso central. E a pergunta mais profissional, eu queria que você falasse um pouco como foi na Unicamp o trabalho que vocês fizeram. Do meu ponto de vista foi fantástico, não é porque você é meu amigo que eu vou puxar o saco, mas já puxando o saco, eu acompanhei de perto. Eu vi vocês todos, não só você, eu vi o Daniel, vi o Henrique, vi o Pedro, vi o Mori, sempre na televisão, falando. Vocês fizeram não sei quantos mil testes, testaram muita gente, fizeram uma força-tarefa, não só para fazer pesquisa, mas para responder à necessidade e à demanda que foi da testagem das pessoas na cidade de Campinas. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa experiência também. Legal, obrigado. Eu vou começar da segunda e aí emendo pesquisa com pesquisa. Beleza. A gente acabou uma conversa, assim, impressionante, assim. No dia 12, talvez, de março, 13, sei lá, o Unicamp fechou no dia 13, a gente falou, olha, putz, chegou esse negócio, né, o Zé recebeu, o Zé Luiz Modena, né, e a culpa é inteira dele, de tudo isso, a culpa é inteira dele. Com certeza, protagonista dessa história toda. Total, né, eu falei para ele, a gente acabou de sair de uma reunião semana passada, eu falei para ele, a culpa é toda sua disso aqui. Ele recebeu o vírus, né, e ele é virologista, e a gente pensou, vai fechar a universidade, vamos tentar ajudar ele, né? Vamos ver se a gente não trabalha com ele, tenta ajudar ele, bota em evidência, né, tal, importante para o instituto, tal. E aí a gente passou, sei lá, em uma semana de vamos fazer alguma coisa, a gente viu muito rápido que a gente não ia ter teste, né? E para a gente é absolutamente trivial fazer uma reação de PCR, você sabe disso, né?
absolutamente trivial. Então, a gente foi atrás. Primeiro que a gente viu que a Unicamp não tinha condição de fazer o teste, né? Nem financeira, nem de expertise. E aí a gente foi atrás de estabelecer o teste. Então, a gente estabeleceu o primeiro teste inventado do Charité Berlim, do Zé Luiz, a gente, o professor André Vieira. A gente estabeleceu o primeiro teste, em uma semana estava estabelecido, em 15 dias estava validado, rodando totalmente. E aí, em cima disso, né, em cima da capacidade de fazer teste, que no final é o que mais aparece, né, a gente começou a construir também uma força-tarefa inteira, né? E aí o mérito sei lá, uma porcentagem muito grande do Mori, né? Eu não sei como ele dá, o professor Marcelo Mori, não sei como ele dá conta de fazer tanta coisa, né? Ele liderou muito essa iniciativa, assim. Eu fiquei muito responsável pela parte dos testes, né? Você falou, a gente, sei lá quantos testes a gente fez agora, mas a gente fez mais de 200 mil testes. 200 mil testes. Com a ajuda do Ministério Público do Trabalho, então a gente escreveu um projeto no Ministério Público do Trabalho, conseguiu um montante significativo, né, de 2,6 milhões de reais para montar o teste e ter a capacidade de fazer teste porque os profissionais de saúde eram os mais infectados naquele momento, né? Então o Ministério Público do Trabalho tinha um interesse especial nisso, né? Então, através de um TAC, a gente recebeu esse montante, conseguimos montar um laboratório inteiro para ter capacidade de fazer a quantidade de testes que a gente precisaria fazer. Nossa plataforma era para cerca de 2 mil testes dia, do jeito que a gente fez, né? A gente conseguiu 418 voluntários já formados para fazer teste, entre alunos de pós-graduação, docentes e funcionários não docentes, né? E a gente chegou a fazer, por uns 15 dias, 17 dias talvez, 5 mil testes dia. Nossa. E foi uma loucura, né? Uma loucura grande, porque a responsabilidade é muito grande, né? Claro. Desde o começo, né? Uma coisa que quando a gente se juntou e falou, vamos proporcionar o teste, não só para a Unicamp, que foi a primeira coisa que a gente fez, mas para a cidade de Campinas, e a gente acabou testando em porcentagem de cidades, 80% do estado de São Paulo, né? O Butantan, durante um momento, né? O Butantan que estava liderando a iniciativa do governo do estado em testagem teve um problema e a gente acabou tendo que assumir parte da demanda deles nessa época aí de 5 mil dias, e a gente testou mais ou menos 80% da região do estado de São Paulo em termos geográficos. Nossa. E aí um compromisso que a gente teve foi dar o resultado em 24 horas, né? Em 48 horas, né? Aí a meta era 24, mas dar o resultado em 48 horas. Então é uma pressão muito grande, né? Porque na época, né, o Adolfo Lutz estava dando o resultado em 17 dias, e aí não estou nem criticando o Adolfo Lutz, né? Eles não tiveram investimento suficiente durante anos para aguentar um tranco desse tamanho, né? Claro. E resultado em 17 dias passa a não servir, porque você está dando ou para a pessoa que faleceu ou para a pessoa que já está curada, né? Sim. Então foi a primeira meta. Então a gente, sei lá, eu dormia 3 horas por dia durante 3 meses. Eu lembro. Mas bem. assim, eu tenho certeza que vai ser assim. Talvez quando eu for fazer o titular, uma coisa que eu vou escrever com muito orgulho, e acho que eu não entendo o tamanho do que a gente fez, né? Mas aí, só para não me alongar muito, a gente foi buildando em cima de, então vamos fazer ações sociais, né? Porque a Unicamp já tinha uma iniciativa de arrumar computadores nos laboratórios e com os docentes para dar para alunos com baixa renda para que pudesse fazer aula online. A Unicamp comprou chip de celular para que os alunos pudessem ter acesso à internet estando em casa. E aí a gente começou com uma pegada um pouco de ação social. Então a gente testou várias aldeias indígenas, várias. A gente está fazendo um teste hoje, inclusive. Continuamos fazendo isso. Nós testamos comunidades LGBT de São Paulo, comunidades de HIV positivo de São Paulo também. Então, nós procuramos um pouco populações marginalizadas e fizemos testes aqui em comunidades que não tinham nenhum acesso à testagem. Fantástico. Mas por causa do teste, a gente acabou tendo que fazer um desenvolvimento tecnológico, porque a gente achou que não ia comprar insumo. Então, a gente conseguiu substituir quase todos os insumos do teste original por insumos nacionais. A gente produziu enzima, a gente produziu
EPI, produziu a gente, que eu digo toda a força-tarefa, né? Peça de respirador, o pessoal do laboratório de impressão 3D reparou, né? O pessoal de reparos mecânicos do HC usou peças produzidas no laboratório de impressão 3D da Unicamp, né? Que é uma impressora gigantesca, para reparar respiradores. A gente fez face shield, a gente fez um monte de coisa. Então, a gente acabou atuando em muitas áreas, assim, né? Divulgação. Então, a gente tinha blogs da Unicamp só trabalhando em fake news, né? Porque tinha aquelas coisas de andar com sabão no bolso, e Sim. cloroquina, ivermectina, ozônio anal, todos aqueles absurdos. E o blogs da Unicamp ficou batendo nessa tecla durante muito tempo, né? Então, divulgação também, que é muito importante, né? Então, assim, eu acho que foi uma experiência, para mim, engrandecedora no sentido em que o que a universidade pode contribuir de fato, né? Ou pelo menos a curto prazo, né? Muito rápido, com a sociedade, né? Então, acho que deixa uma experiência nesse sentido. E eu acho que a melhor experiência que deixa é que a gente junto é muito mais forte, né? Então, juntou muita gente da universidade, né? De diversas áreas diferentes que nunca tinham se visto, para fazer uma coisa que acho que foi bastante impactante no que a gente podia entregar, né? Se a gente pudesse entregar mais, óbvio que a gente entregaria, mas no que a gente podia entregar. E disso saiu coisas científicas, né? E aí uma das coisas é o trabalho até do professor Daniel, né? A professora Clarissa Yassuda também fez um trabalho da neurologia, fez um trabalho mostrando isso, né? Que o vírus pode infectar, né? Vocês têm um trabalho mostrando isso com astrócitos também, né, Jean? Que o vírus pode infectar células do sistema nervoso, seja neurônios, seja astrócitos, né? E a professora Clarissa mostrou que indivíduos, né? E são indivíduos profissionais, boa parte profissionais de saúde da Unicamp, né? Que testaram Covid positivo, mas nunca tiveram nenhum sintoma, completamente assintomáticos. Eles, 6 meses depois, têm um déficit de memória bastante importante. Né? Assim, interessante, né, o dado. Você fala, nem sintoma teve, né? Muito. E assim, isso é ponto pacífico, né? Não sei quem viu, mas está no Grey's Anatomy, inclusive. Né? O episódio do Grey's Anatomy fala em sequela cerebral pós-Covid. Então, isso é ponto pacífico, né, na ciência mundial. Né? Já foi até para o Grey's Anatomy. E eu acho que isso é importante em diversos sentidos. Né? Nesse que a gente estava falando de infecções serem gatilho para autoimunidades, né? A gente está vendo muitos casos de Guillain-Barré. A gente tem na nossa clínica 3 diagnósticos de esclerose múltipla pós-Covid, né? É uma correlação ainda, mas, né, é um dado importante. Tem dados no mundo mostrando a mesma coisa. A gente tem visto bastante stroke e é importante que a gente tenha visto stroke pós-Covid também. Não só durante, né? A gente tem visto stroke pós-Covid. Então, eu acho que é uma coisa para se monitorar com muita atenção, né? Tô, de novo, falando da Clarissa, que ela vai monitorar esses pacientes por 1 ano, o que eu acho que é importante, né? Passou, temos vacina, esquece. Não, vamos ver o que isso faz. Então, eu acho que é bastante tranquilo que isso é uma coisa de interesse e de preocupação da comunidade daqui para frente, porque o déficit de memória que ela vê é importante. Sim. O quanto esse déficit de memória é prolongado, né? A gente vê que a anosmia, por exemplo, muitas vezes é muito prolongada. Às vezes é rápida, mas às vezes é muito prolongada, né? E a anosmia, a gente está falando do sistema nervoso, né? Mal ou bem, a gente está falando do sistema nervoso. Então, de células nervosas, pelo menos, né? Então, eu acho que é uma das principais coisas como sequela que a gente tem que olhar, né? Hoje eu li uma publicação mostrando o aumento de depressão pós-Covid. Sim. Né? Aí, vamos lá, né? Pode ser, não, pós-Covid, porque todo mundo ficou isolado em casa, tal. Então, a gente precisa entender se é esse o motivo, se é um motivo social, que também é importante, né? Talvez seja até mais importante do que o nosso interesse em neuroinflamação, mas o quanto a inflamação no sistema nervoso central, que já foi demonstrado, ou o quanto o próprio vírus no sistema nervoso central pode levar a esse quadro, ou essa predisposição maior à depressão, né? A gente sabe que inflamações crônicas, né? Asma, várias inflamações crônicas aumentam muito a incidência de depressão nesses indivíduos, né? Então, é bem possível, né, que Covid seja um caso desse. Né? Então, acho que é uma coisa
talvez a sequela pós-Covid mais importante da gente monitorar nos próximos anos. Eu acho fantástico essa sua observação, Ale. Eu concordo, né? Claro que eu tenho o viés de trabalhar com isso, mas a gente vê que, de fato, há um impacto importante. O trabalho que a gente faz com o Daniel aí, né? Que a gente está terminando, a gente vê o impacto em um balanço metabólico do sistema nervoso, que vai impactar em neurotransmissores, que possa ser aí a base dessas alterações cognitivas e de memória. Saiu um trabalho pequeno recentemente, e aí assim, trabalhos em modelo experimental já tem alguns, nada de sistema nervoso, na verdade, por isso que a gente está até correndo para submeter logo, mas tem um trabalho interessante de um case report de um paciente, onde eles fizeram uma ressonância magnética do sistema nervoso para consumo de alguns neurotransmissores, entendeu? E presença, eles viram um teste justamente 20 e tantos dias depois do diagnóstico, né? Então, o paciente já era PCR negativo, já ainda tinha esse desbalanço, né? Que, claro, depois, com o retorno ao nível normal, o paciente parou de ter ele tinha perda de memória e tinha um déficit de atenção importante, que era o paciente de 24 anos de idade, né? Então, eu concordo com você que isso é importante ser monitorado, porque a gente está falando de um momento muito agudo, né? Por mais que a gente já está em um ano e meio de pandemia, isso é agudo. O que vai acontecer com esses pacientes no crônico, né? A gente tem doenças neurodegenerativas importantes, né? Como Alzheimer, como Parkinson. Será que essas infecções, não só da Covid-19, mas outros, podem participar da gênese, né, dessas doenças? A gente ainda não sabe, né? Mas com certeza a gente tem que prestar atenção no que está acontecendo. Você falou mais uma coisa que bateu na minha cabeça aqui. Eu tô montando perguntas com nossa conversa. É uma conversa que a gente costuma ter de ciência mesmo, né? É interessante isso que você falou. Covid, ele gera, né? Voltando para a bioquímica do Daniel e para o metabolismo que os meninos gostam, o Pedro gosta pra caramba, o professor Mori também. Uhum. Ele mexe muito no metabolismo, né? A gente tem dado que ele mexe no metabolismo de linfócito, CD4. O Pedro publicou aquele paper, né, fantástico o Pedro Vieira, né, publicou aquele paper fantástico de RIF, né, mostrando que ele mexe com RIF e que isso é dependente de glicose, né? E tem um monte de dados mostrando que parece que tecido adiposo, um monte de coisa, ele mexe muito com o metabolismo celular em si, né? Então, talvez seja uma coisa para a gente prestar mais atenção, assim, não só em imunometabolismo, mas em metabolismo celular em si, né? Parece que muitos dados, né? A gente pega os dados a gente fez o linfócito CD4, que a gente mostrou que é infectado, a gente pega os dados que o Daniel gerou de proteômica, a gente tem um monte de coisa inflamatória, óbvio, né? Mas a gente tem um monte de coisa de metabolismo da célula, né? E talvez esse seja um passo da gente tentar entender e talvez drogas que possam, né? E aí talvez seja interessante, né? Uma droga que possa atuar no metabolismo de diferentes células e consiga fazer uma proteção do COVID, né? Da infecção do COVID para a gente tratar talvez isso, né? Porque na minha visão, é um engano a gente achar que ele vai desaparecer, né? A gente vai conviver com ele por um tempo. Fala isso agora. Vacinado, mas vai conviver com ele. Eu acredito também que ele vai ser com certeza. Mas é legal isso que você está falando, Ale. Eu até queria fazer um agradecimento aqui que eu acabei de perceber, eu acabei de ver agora há pouco, que a Sociedade Brasileira de Virologia está assistindo a gente aqui. Acabou de aparecer um aceninho aqui, então eu fico muito honrado de ter alguém da SBV assistindo a gente. E a gente se metendo a falar de vírus, né? E eu pensei nisso porque, estudando agora para o SARS-CoV-2 e a infecção no sistema nervoso, eu percebi que, na verdade, essa coisa da alteração metabólica da infecção viral é carne de pescoço para o pessoal da virologia. Porque o vírus ele quer mudar o metabolismo da célula para a célula produzir suas partículas virais. Então, você tem um desvio para síntese de aminoácido, você tem um desvio para síntese de colesterol, por exemplo, para fazer mais membrana, para fazer mais partículas viral, entendeu? Então, é super interessante perceber
E os vírus fazem isso mesmo. Então, eles chamam até que, claro, que o vírus hijack metabolic system pathways, né? Então, eles sequestram determinados metabólicos. Porque é óbvio, ele quer que a célula bombe de fazer proteína, bombe de fazer as suas replicases, lá, suas polimerases, para fazer a partícula viral. E aí o impacto, claro que vai ser proporcional à quantidade de vírus e ao órgão que está acontecendo. Assim como a gente viu para o Zika lá atrás, o sistema nervoso não pode se dar muito luxo dessas alterações muito drásticas, porque você tem um impacto importante no funcionamento do sistema nervoso. Então, lá no Zika era óbvio, por quê? Porque tinha morte de célula precursora. Agora que a gente está vendo essa alteração metabólica está espanando ali, pelo menos a gente acha que são os astrócitos, principalmente, por vias de síntese de aminoácidos, uso de glicose também e tudo mais. E aí impacta o quê? Impacta na memória, impacta na cognição, impacta no funcionamento geral do sistema nervoso. Não, com certeza. Acho que isso é super importante, esses estudos. E uma coisa que eu acho muito legal, né? Tanto você quanto o Daniel, vocês estudam células que não são os neurônios, né? Quem gosta de sistema nervoso quer estudar neurônio, né? Mas a gente aprendeu também, né? Nos últimos 10, 15 anos, né? Que o neurônio acaba sendo... A atividade do neurônio acaba muito sendo uma resultante da atividade ou da participação das células, né? Como a gente chama, as células da glia, né? Como um todo. Então, é muito legal isso, né? Ver alterações em astrócitos que repercutem na atividade neuronal. Então, eu acho bastante bonito. Eu não tenho essa coragem, mas acho bastante bonito. Acho que corroborando o que você está falando, também teve muita coisa nova que a gente, quando a gente fala a gente, não é a gente, mas são cientistas, descobriram, por exemplo, mecanismos fantásticos de resposta imune em células gliais, inclusive nos astrócitos, que não na microglia. A microglia era meio que esperar que ela tivesse um papel, a despeito que às vezes ela tem um papel até que a gente não é tanto quanto a gente esperava, mas os astrócitos, por exemplo, têm uma importância enorme. Eles são infectados pelo Zika vírus, por exemplo, altera a expressão de citocina e por aí vai, né? Ale, eu queria terminar, cara. A gente já passou 18 minutos do tempo, porque sempre é muito bom falar com você. Foi super legal essa conversa. Tenho certeza que o pessoal aí gostou. Pelo que eu olhei aqui no número de pessoas, você parece que bateu o nosso recorde. Fico muito feliz. Tem muito amigo. Ah, tá bom. Cara, acho que com certeza esse é o resultado do teu trabalho, que, super fantástico. Voltando ao que vocês fizeram, não só você, mas o time todo lá no Unicamp em relação à pandemia. Eu acho que foi animal. Vocês responderam às demandas que a sociedade tinha, pelo menos uma. Mas isso foi muito importante mesmo. E, porra, eu acho que a gente só tem que dar os parabéns para você e para a galera toda aí da Unicamp, né? Beleza? Cara, eu que super agradeço, fico à disposição. Eu adoro conversar ciência. Acho que é a coisa que eu mais gosto de fazer, mais do que estar no laboratório. Assim, adoro conversar e viajar fora da caixa, né? Acho que tem que agradecer muito também, assim, obrigado pelo agradecimento do que a gente fez aqui na Unicamp, mas, né, acho que tem que agradecer muito os estudantes, né, e os servidores não docentes, né, muitos deles, né, se propuseram a trabalhar, poderiam ficar em casa, né, não tinham a obrigação de trabalhar, e se propuseram a trabalhar, estar lá presente, a se arriscar, né, porque não tinha vacina, né, quando a gente começou a brincar com isso, não tinha vacina, né. Então, para mim, eu acho que a última mensagem assim que eu tenho para mim, como educador agora, né, é como esses meninos puderam ver, né, a profissão deles sendo aplicada, né, e como eles podem influenciar na sociedade. Eu acho que isso é uma coisa que eles vão levar, que essa próxima geração vai levar muito, e isso vai enriquecer a participação da universidade na sociedade, com certeza isso. Então, para mim, assim, como educador, foi uma coisa muito positiva ver uma semana 418, gente me ligando sem parar. Eu quero participar, eu preciso participar, sabe? Então, assim, eu queria agradecer, na verdade, tanto os alunos de graduação. A gente acabou trabalhando só com pós-graduação por motivos óbvios,
de segurança e de trabalhar com profissional formado, né? Mas os alunos de graduação também se voluntariaram, acabaram indo fazer divulgação e outras coisas, mas também os servidores não docentes da universidade que se propuseram a trabalhar e sem problema algum, sabe? Então, acho que no final, a gente tem uma cara, porque a gente falou numa TV, numa outra, porque a gente é docente, é chefe de departamento, é coordenador do diagnóstico, mas aquilo ali, aquele feito, ele tem muitas caras, né? Então, acho que é importante a gente falar um pouco disso. Mas super te agradeço, de novo, muito parabéns pela essa iniciativa. Acho muito legal conversar de ciência e trazer pessoas de diferentes backgrounds para conversar. Então, acho que você está super parabéns. Espero que a gente se encontre logo. Com certeza, Ale. Eu que te agradeço de novo. Obrigadão, foi super legal. E eu termino aqui agradecendo. Estou vendo alguns amigos aqui mandando parabéns. O Fausto, amigo meu da faculdade, mandando parabéns. Os cientistas. Estou vendo aqui, provavelmente, aluno nosso, Felipe, mandando valeu pela conversa, professor. E estou vendo o nosso amigo aqui, Zé Carlos. Zeca mandando também um abraço, muito bom bate-papo. Abraço para você, Zeca, brigadão. E eu termino aqui, então, agradecendo você e chamando para a nossa próxima live, que vai ser semana que vem, que vai ser com o nosso amigo. A gente deu um spoiler no final, falando de metabolismo. Vai ser com o professor Pedro Vieira, aí da Unicamp, do Laboratório de Imunometabolismo, que vai falar um pouco para nós da mesma coisa, da sua carreira, da sua pesquisa e do quanto que agora, além de eu saber VDJ, eu também tenho que saber ciclo de Krebs. Essa é para a próxima geração. Não bastava saber VDJ, né, Ale? Agora a gente tem que estudar ciclo de Krebs, glicólise, pelo amor de Deus. Um abraço para você, Ale, um abraço para todos que acompanharam a gente. Agradeço demais a companhia. Espero que vocês estejam gostando. Semana que vem tem mais, né, Zica? Tchau para vocês. Um abraço. Valeu.